Vou começando aqui me apresentando. Eu sou Betânia e faço parte aqui da STI, na área de coordenação de segurança da informação. Essa iniciativa é junto com a diretoria de governança e é em comemoração, celebrando aí o Dia Internacional de Segurança da Informação, que é comemorado mundialmente no dia 30 de novembro. E nós convidamos o professor nosso do mestrado, que é meu orientador, Fernando Neto, e na ocasião ele não tinha condição e me indicou o professor Kleber. E aí trocamos ideia e agradecendo já desde agora o convite, né? Ficamos muito felizes de ter a sua presença aqui para que a gente possa trocar essa ideia. Dois temas muito importantes na nossa vivência hoje dentro da informática, né? Dentro do universo, que é justamente inteligência artificial, IA, né? Que é o boom do momento, e segurança da informação, como é o nicho da necessidade que a gente tem sobre o Dia da Segurança. E a gente pensou em fazer um tema vinculado aos dois, fazendo esse link. E aí, quanto à apresentação, né, do professor, ele é professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e é também gerente de próximas apresentações. Eu vou deixar por conta dele mesmo, que ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar. Temos aqui a presença da nossa diretora de governança, Rosângela Carvalho, nosso coordenador, que é José Ivan Ferreira, muitos colaboradores e companheiros aí da universidade, e todos e todas estão muito bem-vindos, já agradecemos desde já a presença de todos, né? E aí a ideia é que a gente faça aí uns 40, 50 minutos de apresentação, conforme a necessidade do professor, e depois a gente vai abrir um pouco para uma roda de conversa, de perguntas, e para que a gente possa trocar ideia a respeito do tema. No final, um pouquinho antes de terminar o nosso encontro, eu vou lançar um questionáriozinho no Google Forms para uma avaliação, para poder a gente ter um feedback e ver no que a gente pode melhorar nos próximos eventos. A gente espera que no próximo ano a gente consiga fazer um presencial com coffee break, né, Rosângela? Com a gente podendo se abraçar depois aí, logo mais, se Deus quiser. Então, professor, fique à vontade e desde já agradecemos a sua presença e manda as ordens. Primeiro, fale aí do seu currículo, viu? Da sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Eu queria agradecer, né, a Betânia, Rosângela e José Ivan pelo convite. É sempre uma honra aí participar dos eventos e também contribuir um pouquinho com a difusão dessa tecnologia aí que está em bastante evidência. E eu acho que é um diferencial competitivo aí para todo mundo. Eu, hoje em dia, já estou dizendo que esse é um diferencial competitivo pessoal. Eu comecei algum tempo atrás falando que isso era um diferencial competitivo para as empresas, mas eu acho que agora é um diferencial competitivo para as pessoas, né? Então, agradeço novamente a oportunidade e o tempo disponível para a gente conversar um pouquinho. Espero que a gente possa, né, conversar no final aí, se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade para fazer perguntas. Então, eu achei até que Betânia ia me ajudar e me privar dessa vergonha de você ter que falar de você mesmo, né? Que é uma coisa que é muito difícil, mas rapidamente, eu sou professor de ciência de informática, já há mais de 15 anos, sou professor na área de aprendizagem de máquina e tenho trabalhado bastante, né, nessa parte de tentar difundir um pouco dessa tecnologia aqui, não só entre os alunos, mas também entre as empresas da região, para tornar isso um diferencial competitivo em algumas iniciativas, né?
como um óculos de inovação. Atualmente tem algumas iniciativas dentro do Centro de Informática vinculadas ao Instituto Nacional de Inteligência Artificial, a um centro de pesquisa aplicada que aplica IA especificamente sobre cibersegurança, né? E tem algumas iniciativas também dentro da I3E, tentando ajudar a difundir a IA nesse universo aí de não só pesquisas científicas, mas como é que a gente consegue usar isso para poder avançar a vida das pessoas e a competitividade, né? Então, como Betânia comentou, eu sou professor de ciência informática, uma das referências em computação no Brasil, né? São mais de 90 professores nas mais diferentes áreas de atuação, todos eles são extremamente relevantes nas suas áreas de pesquisa e têm contribuído bastante para a formação de pessoas, não só em Pernambuco, né, na região Nordeste, mas também no Brasil todo. Eu acho que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição e o tanto que ela vem colaborando aí com a evolução não só da UFPE, mas do Nordeste como um todo. Eu acho que talvez a área de IA, né, seja um dos pontos que a UFPE tem contribuído bastante. Desses 90 professores, talvez um terço esteja pesquisando nessa área. Só para vocês terem uma ideia da relevância do Centro de Informática nesse universo de tecnologia da informação, a gente tem atualmente 4 institutos nacionais de pesquisa, né, na área de tecnologia da informação. 2 são do Centro de Informática, na área de engenharia de software e na área de inteligência artificial. Dos 10 centros de pesquisa aplicada em IA que o Brasil está fomentando, a gente tem 2 deles dentro do Centro de Informática, né? Então, é uma coisa bastante relevante do ponto de vista de como a gente tem influenciado esses caminhos, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre IA e aí depois o que se implica na segurança da informação. Eu acho que esse é um termo que tem aparecido muito, né, na vida das pessoas, não só em termos de como se tem se comentado, mas também tem se percebido essas aplicações no mundo real. Eu acho que um termo que ficou bastante difundido foi um de Ayn Rand, que ele comentou que isso já tem há mais de 10 anos, né, que a IA seria uma nova eletricidade, e eu acho que naquele período talvez não se entendeu exatamente qual era o contexto que ele estava usando esse comentário, né, ou essa observação. Eu acho que era mais do ponto de vista do potencial dela de melhorar as aplicações existentes, da mesma forma que a eletricidade não alterou exatamente o que a gente vinha fazendo, mas aumentou a velocidade, diminuiu o custo, né? Naquele momento, quando ele falou isso, eu até achava que não fazia muito sentido, porque quando a eletricidade começou a se popularizar, a gente tinha um outro personagem aqui, né, que era o Slur, que ele pensou que se fosse uma tecnologia como essa, a gente precisa difundir para todo mundo, e a ideia dele era uma coisa meio Jeff Bezos, assim, Amazon, a gente vai vender isso aí preço mais barato possível para todo mundo, e começou a colocar fio nos Estados Unidos todinho e distribuir a eletricidade a um custo muito mais barato do que já tinha se visto. Só que hoje a gente não tinha isso. A gente não conseguia, por exemplo, plugar um equipamento na tomada e ele consumir IA. Hoje em dia até você consegue, de alguma forma, consumir IA como serviço, né? Mas o uso para o usuário final chegou há pouco tempo, né? Há um pouco mais de 2 anos aí, a gente tem uma popularização muito grande desse tipo de tecnologia e o usuário final tem usado isso, não somente as empresas, mas o usuário final tem usado esse tipo de tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje, né, apesar de ter muitos contextos de que ela não é ainda super poderosa do ponto de vista de se vai substituir o homem ou não, mas eu acho que tanto que a gente avançou já transformou muito a forma como a gente trabalha. Então, as capacidades atuais, que agora são multimodais, eu posso trabalhar com textos, sensores, dados, ainda não foram totalmente exploradas. Supondo que a gente parasse de pesquisar coisas com inteligência artificial hoje, a gente ainda teria alguns anos para explorar toda a tecnologia que a gente já desenvolveu e como ela pode ser aplicada, né? Então, eu acho que é um diferencial. E não sou eu que estou falando, essa foi uma observação que Bill Gates fez em 2023, veja que coisa curiosa. Ele sugeriu que na vida dele tinha visto 2 demonstrações de tecnologia que pareciam revolucionárias, né? A interface gráfica e o ChatGPT. E veja que coisa curiosa, né? Eles atingiram aí $1 bilhão e 157 bilhões de dólares de valor de mercado, né? Em pouco mais de 2 anos.
A Microsoft demorou 20 anos para fazer isso, só para vocês terem um paralelo em quanto esse tipo de tecnologia está mudando. Eu respondi uma pergunta essa semana que eu achei bastante curiosa. Perguntaram sobre se eu já estava cansado em responder o que era inteligência artificial e se essa resposta tinha mudado no passar dos anos que eu vinha respondendo, e eu comecei a refletir sobre isso e eu acho que até que não, né? O conceito de IA ele não mudou muito nos últimos 50 anos, a gente faz ainda, as melhores técnicas, elas são baseadas em aprendizado a partir de dados, então a gente aprende a partir dos dados. O que eu acho que mudou? As aplicações, as aplicabilidades e a popularidade que a gente tem desse tipo de tecnologia. Como é que eu posso usar isso? Então, eu acho que o salto real foi na quantidade de informação que a gente tem, né, no hardware disponível e os algoritmos mais novos para treinar os modelos. Mas, fundamentalmente falando, né, os conceitos associados a como é que a gente pensou IA no passado, há mais de 50 anos, e como é que a gente faz hoje, são muito parecidos, né? Eu até fiz um resgate aqui de como é que a gente fazia inteligência artificial. Então, na década de 1900 e alguma coisa, a gente programava, né, os computadores, eu precisava de alguma forma manualmente expressar um conjunto de regras para representar os conceitos que eu queria que a máquina aprendesse. Então, se eu queria que ele representasse um gatinho, por exemplo, eu tinha que definir exatamente como é que eu ia representar as patas, as orelhas, como é que era a textura do pelo, como é que eu conseguia, de alguma forma, associar essa lógica de interpretação das informações. Depois, a partir dos anos 2000, as técnicas de aprendizagem de máquina começaram a conseguir abstrair essas informações de forma automática. Eu conseguia mostrar exemplos e, a partir de características estatísticas desses exemplos, ele conseguia discernir o que era o gato, o que era o cachorro, baseado na textura, baseado nas cores, baseado nas informações que ele conseguia extrair de forma estatística sobre os pixels, que diferenciasse, né, essas classes. Com o passar do tempo, a gente teve uma outra evolução, né, com a introdução aí de sistemas com grandes volumes de dados que conseguiam extrair essas informações automaticamente. Começaram a surgir os grandes modelos de linguagem que conseguiam, de alguma forma, expressar essas informações e representar dados que, no primeiro momento, eles eram textuais, depois eles foram evoluindo para as mais diversas modalidades, que vão desde imagem, som, dados temporais, né? E aí, a partir dessa representação, eu conseguia aprender prevendo o comportamento, né, estatístico dos dados. Então, eu começava a treinar modelos que iam prevendo o que poderia acontecer com base nos dados históricos. Então, se eu colocasse lá uma frase, a cor do céu aí, ela é e no primeiro momento ele errava, dizia que era um ônibus, eu corrigia isso, e aí ele ajustava isso com base nos dados de treinamento para poder, de alguma forma, expressar melhor o que estava acontecendo. E quando vocês falam em LLMs, hoje em dia, por mais impressionante que sejam as características de expressividade desses modelos, eles são treinados usando esse tipo de princípio, né? Você tem uma grande base de informação e, fundamentalmente, eles são treinados para prever a próxima palavra. É óbvio que você tem um volume muito grande de informação, um volume de possibilidades, e isso permite com que essas características estatísticas sejam abstraídas com mais propriedade, né? E aí onde é que entra também as formas de pós-processamento dessa informação. Então, eu treino lá um modelo para poder adquirir uma informação em um grande volume de dados, e ele vai conseguir lembrar de todas essas informações, só que eu preciso controlar o que ele aprende. E aí onde é que entra o fine-tuning do humano, que é, dado que o que é um prompt? Um prompt no modelo desse de linguagem é como eu consigo recuperar aquela informação em um universo tão grande de representação que eu tenho lá, e que seja especificamente o que eu estou buscando. Só que o que acontece? Existem várias possibilidades para responder a mesma pergunta. E algumas delas, por exemplo, vão estar corretas, outras podem não estar tão corretas, outras podem até estar corretas, mas podem violar termos de uso de como é que eu quero que esse modelo responda, e aí podem ser diretrizes de quais são os direcionamentos que a empresa que está treinando esse modelo quer dar, são direcionamentos que a gente acha que, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de equidade, do ponto de vista de como ele deveria responder essa pergunta, né, que seja aceita, deve ser realizado. Então, quais são as políticas que a gente quer que ele responda, quais são as formas com que eu quero controlar esse uso.
Então, cada um desses modelos pode responder das mais variadas formas, e o que acontece é que eu tenho lá um ser humano lá no final que vai olhar para essas várias possibilidades de resposta e ranquear elas. Qual seria aí a resposta menos ruim, ou talvez a melhor resposta dentre as opções que você está dando, e esse modelo vai ser feito aqui, uma realimentação para poder garantir que ele esteja dentro das políticas de uso. E aí, isso vai levar a alguns efeitos colaterais, por exemplo, para treinar um modelo gigante desse, eu preciso de muita gente fazendo ajuste, e aí vocês vão ver aí várias notícias associadas a isso, né? Eu tenho lá, por exemplo, um dos que surgiram quando se treinou os modelos de ChatGPT, foram que eram contratadas pessoas, né, ou milhares de usuários em alguns países do terceiro mundo para poder, a um custo bem baixo, ficar ajustando as respostas desse modelo. Então, eu tenho um grande volume de dados, políticas de treinamento, políticas de fine-tuning, que vão me dar um direcionamento. Então, quer dizer que essas máquinas, não necessariamente elas pensam, elas analisam, elas são treinadas da mesma forma que qualquer um algoritmo desse. O controle do treinamento é menor, mas o direcionamento ele pode ser dado, né? E aí, a partir disso, se eu quiser usar eles para aplicar nos meus dados, na minha aplicação, eu não preciso ter um volume muito grande de dados, ou eu não preciso ter um volume muito grande de recursos, eu posso partir desses modelos pré-treinados e fazer um ajuste fino, da mesma forma que eles fazem um ajuste fino, que a gente chama de fine-tuning, para poder responder daquela forma, a gente consegue fazer esses modelos se especializarem sobre os nossos dados. Mas por que esse tipo de tecnologia está chamando muita atenção, né? Eu trouxe, por exemplo, aqui um vídeo que rolou na internet por muito tempo aqui, só para mostrar algumas potencialidades. Eu tentei até fazer uma arqueologia sobre ele, de quem é que tinha lançado isso. Eu acho que os arqueólogos digitais vão sofrer mais até do que os arqueólogos, né, físicos, porque é tão difícil você conseguir encontrar essa informação. Descobri que foi lançado em maio de 2023, apesar de ter gente que tem mais de 100 mil visualizações nesse vídeo aqui, o usuário que lançou só tem 15 mil, né? Mas o que ele estava mostrando aqui? Potenciais de algumas tecnologias que você poderia usar para monitorar. E aí você tem detector de movimento, você tem aqui classificador para poder ver quais são os objetos que são manipulados, você tem tracking das pessoas, você tem uma rotulação do que essas pessoas estão fazendo, então você sabe quantas pessoas estão nas suas mesas, quanto tempo ela está, o que ela está consumindo, por que esse usuário está tendo que ir de um lado para o outro para preparar um café, por que tem alguém que preparou 20 copos, alguém que preparou 10 copos, mas assim, são tecnologias isoladas que precisariam, de alguma forma, ter um usuário, né, ou um programador para poder organizar elas como uma aplicação real. Esse é um vídeo que eu peguei agora, no início de novembro, onde eu subi um vídeo do YouTube para um LLM, Cloud, e disse ele, avalie aqui, ó, quais são as informações nesse ambiente de construção aqui do ponto de vista de segurança, alguns pontos que devem ser observados, o que está errado, o que está certo. Essa foi a instrução. Basicamente avalie esse vídeo. E o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer um conjunto de print screen na tela e analisar o que estava acontecendo somente com essas informações, e automaticamente ele começou a analisar o que estava acontecendo. A partir disso, ele gerou, ao final do vídeo, uma planilha dizendo o seguinte, ó, tem gente que tem sem capacete, tem gente que está fazendo a obra de forma errada, tem material que está no local errado, e ele começou a discriminar um conjunto de possibilidades do que está acontecendo naquele vídeo, baseado em alguns frames que ele foi removendo automaticamente lá do vídeo. E, ao final disso, ele sugeriu o seguinte, você quer que eu faça uma planilha de follow-up, endereçando aqui pessoas virtuais para poder acompanhar aqui a correção desses problemas? Faça. E ele gerou automaticamente aí também uma planilha para você conseguir fazer isso. Então, esse é o potencial. É isso que talvez está levando todo mundo a analisar como é que eu posso usar essa tecnologia para, de alguma forma, avançar aqui no meu trabalho, no meu estudo, na minha empresa, na minha organização. Então, esses são os pontos sensíveis. Quer mais um exemplo? Esse aqui foi bem curioso. Um estudante de matemática, não era nem de computação. Ele usou o cloud para ajudar a construir um reator de fusão de plasma num dormitório da universidade, lá em Waterloo, ok? Ele usou $2.000 para comprar os componentes e a ajuda de alguns amigos de física para fazer a parte de hardware, e o modelo de IA leu os relatórios e conseguiu estabilizar um reator de fusão de plasma
que, de certa forma, é extremamente complexo para você fazer, para a maioria dos laboratórios que está tentando construir isso. É óbvio que é uma escala pequena, mas para você estabilizar em uma escala maior, custa alguns milhões de dólares, e ele fez isso em 4 semanas. Né? Você consegue fazer sozinho? Aqui está um exemplo, né? Para quem não sabe programar e quer usar a tecnologia, o usuário aqui jogou um zip contendo algumas planilhas do Excel lá dentro e pediu para ele analisar esses dados, plotar essa informação e fazer alguma análise crítica sobre o que estava acontecendo. 3 linhas de comando, ele abriu o zip, abriu os arquivos, verificou o que era, começou a escrever código para poder analisar todos aqueles dados, e aí, a partir das análises dos dados, ele foi fazendo um follow-up de primeiro plotar essas informações, depois analisar os gráficos que estavam surgindo, e a partir da análise dos gráficos que estavam surgindo, estava dando para o usuário aqui o feedback do que está acontecendo. Então, imagine o potencial disso do ponto de vista do que você tem feito. Né? Essas são algumas das possibilidades que a gente pode construir usando esse tipo de tecnologia. Eu estou mostrando algumas bem simples para vocês agora. Outra, para quem está estudando, é muito curioso, é que você pode, por exemplo, hoje colocar aí um monte de informação em um LLM, por exemplo. Essa é uma versão do Google, é um notebook LLM. Você Ever get the feeling that digital marketing e is ela basically just a bunch of companies uma like conversa shouting, de duas "Marry pessoas me" to comentando every o que single está person they acontecendo. meet? Nice jackal. It's like they're skipping that whole, Isso getting pode to ser know um you processo stage and interativo jumping straight de to the commitment. aprendizado. Right to the hard. E o problema relacionado ao plágio? Eu diria que, assim, hoje em dia, a gente não consegue resolver ele de uma forma eficiente, porque os melhores detectores que você tem hoje em dia ainda são enganados. Então, um teste que eu vi aqui há umas 2 ou 3 semanas foi um usuário pegar um dos melhores detectores de geração de IA e colocar aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e ele disse que há 97% de certeza que foi gerado por uma IA. A menos que a gente não saiba aí de algum dado histórico de como é que foi feita a Constituição americana, possivelmente isso está errado. Existe tecnologia hoje para garantir que você tem um texto gerado pelo usuário, assim, que não seja pelo usuário, gerado por uma IA, existe, né? Mas ela não está sendo liberada pelas empresas que fornecem o LLM. Eu posso, por exemplo, criar um watermark, não só de conteúdo, mas assim, posicionamento de palavras, que seria muito difícil para um usuário fazer de forma baseada em chance, mas esse tipo de tecnologia ainda não está sendo distribuída, porque você iria usar um LLM no qual você talvez pudesse depois ser desmascarado que está usando uma IA para escrever seus textos e não diz isso, ou não dá um disclaimer, né? Você não abre essa informação enquanto você está publicando as suas informações, né? Ou escrevendo a sua tese, sua dissertação. Então, esse é um ponto ainda que está gerando bastante crítica, bastante controvérsias. O que me preocupa? Me preocupa é que a gente tem tanta gente fazendo projetos de IA, então tem um boom muito grande dessa tecnologia, bilhões de dólares sendo aplicados, e estudos já estão relatando que 87% desses projetos nunca entram em produção. Não sai da fase da prova de conceito até colocar esse modelo aí em produção. Isso é uma coisa que me preocupa, porque na medida que a gente não consegue fazer esses modelos gerarem um diferencial competitivo, então gerarem riqueza, gerarem resultados, fazerem com que essas empresas ou essas pessoas consigam avançar, você pode gerar descrédito. A gente já teve isso em algumas situações aqui das últimas décadas, dentro da IA também, e isso foi, basicamente, atrasou muito o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Um outro ponto que eu acho que também é muito curioso e também preocupante é a forma como a gente está vendendo esse tipo de tecnologia. Não estou dizendo só do ponto de vista de venda, mas assim, como a gente está inserindo ela dentro da nossa realidade. Então, aqui, às vezes, a gente tem algumas empresas, né, ou até alguns usuários que estão usando a tecnologia pela tecnologia, né? Um estudo que foi feito pela Universidade Estadual de Washington começou a encontrar alguns padrões bem curiosos. Era um departamento de marketing e propaganda, e eles fizeram um estudo científico com mais de 1.000 entrevistados, no qual eles começaram a medir
o tanto de aceitação ou rejeição que as pessoas tinham relacionada a colocar o termo IA no rótulo de um produto. E o que eles descobriram que, da mesma forma que isso chama a atenção, começou, de alguma forma, a gerar uma certa rejeição, né? A ideia é que, quando eu colocava o termo inteligência artificial no rótulo do produto, ele começava a ser menos vendido, ou ter uma aceitação menor do que quando ele não tinha. Então, a mensagem clara é: a IA não é um fim pela IA, ela deveria ser, de alguma forma, gerar novas funcionalidades para o cliente final, e não necessariamente só porque eu tenho o termo IA associado a ele, vai fazer com que eu venda mais e melhor, né? A gente tem que focar em como a tecnologia vai avançar a qualidade com que esse usuário está usando o nosso produto, né? Uma outra coisa que eu acho bastante curioso, e esses dados são americanos, mas eles estão muito próximos da realidade, são coisas que a gente tem vivido também no Centro de Informática, né? Para onde é que estão indo os pesquisadores de inteligência artificial? E a curiosidade é que estão indo para o lugar certo, eu acho, eles estão indo para a indústria. A maioria das pessoas formadas estão conseguindo se colocar em grandes empresas ou até startups que estão gerando tecnologias inovadoras, o que é uma coisa muito interessante, né? A gente consegue também manter muitos desses pesquisadores dentro do Estado. O que me preocupa é que a direção contrária não está crescendo, na verdade está diminuindo. A quantidade de professores que estão vindo da indústria tem diminuído. E isso eu acho que é ruim, porque você perde um pouquinho dessa combinação de experiência prática com experiência acadêmica, e como é que você consegue treinar os alunos a conseguir avançar rápido. E isso é uma tendência mundial, né? A gente tem diminuído a quantidade de professores que têm vindo da indústria e se estabelecido na academia, ou têm feito esse exercício aí de forma combinada, né? Esse é um ponto. E por que isso é ruim? Porque hoje em dia, grande parte do avanço tecnológico que a gente tem observado tem sido feito na indústria, né? Por conta dos custos, por conta da acessibilidade, por conta dos dados. A gente tem um diferencial tecnológico muito grande, então eu preciso trazer também essas pessoas para dentro da universidade, não só fazer o caminho contrário, porque essa experiência de colocar esses modelos em produção é muito diferente do que a gente está acostumado. Essa experiência de entender como é que os usuários interagem com esse tipo de tecnologia, como é que eu posso inovar baseado nesse tipo de abordagem, eu preciso absorver de forma rápida também. Um outro ponto importante é pouca gente está sendo absorvida pelo governo. Então, assim, meu medo é eu ter um descaso muito grande entre as capacidades técnicas da indústria e do governo, porque a gente tem os mesmos problemas que a indústria tem: acesso aos usuários, prover tecnologia, garantir segurança. Eu acho que isso é um ponto crucial aqui para a gente avançar como sociedade. Outro ponto importante é que a gente já consegue usar esse tipo de tecnologia com um assistente. Você tem vários exemplos aqui no qual você consegue gerar novas ideias, gerar código de forma automática, realizar os experimentos, analisar os artigos, escrever os artigos, fazer a revisão usando esse tipo de tecnologia. Alguns estudos até sugerem que algumas das ideias que são oferecidas são até mais inovadoras do que grupos de pesquisadores fazendo isso de forma conjunta. Então, o custo de cada paper, só para vocês terem uma ideia, é de $15, né? E mais ou menos você paga $20 por um chat GPT da vida por mês. Então, assim, você poderia já gerar esse tipo de dado de forma automática, o que é curioso, mas também leva a critérios de a gente está inovando mesmo, ou a gente está só reproduzindo conhecimento que já existe dentro daquele LLM que está em produção, né? O quanto a gente está avançando, quais são os critérios, quais são os créditos, quais são as características aí que a gente precisa observar do ponto de vista de avanço tecnológico. E eu vou dizer o porquê que isso é um problema. Vários usuários começaram a perceber que a internet humana está meio que morrendo, né? Você foi lá no YouTube, no Google, e perguntou sobre imagem de bebê pavão, e a maioria das imagens que está voltando são imagens geradas de forma artificial. Não tem mais imagens geradas de forma tradicional, né? Tirando uma foto do bichinho.
E por que isso é um problema? Porque onde é que esses modelos são treinados? São usando o conhecimento aqui do mundo real. E um estudo na Nature sugeriu o seguinte: alguns pesquisadores pegaram esses LLMs que a gente tem em produção e começaram a simular, dado que esses LLMs agora estão gerando mais dados, essa IA está gerando dados, esses dados vão ser reusados para treinar novas IAs, e eles começaram a simular isso no tempo. E a parte curiosa é que, na medida que eu aumento a quantidade de informação gerada por IA, que vai alimentar o treinamento de novas IAs, eu posso levar esse modelo a um colapso no processo de treinamento. Ele fica meio que bitolado a responder sempre sobre as mesmas coisas, porque no universo completo de dados, o meu LLM absorve um pedaço. E conforme eu vou treinando ele somente com dados gerados de forma automática, ele vai afunilando, e aquele conhecimento ele vai sendo restrito a um conjunto muito pequeno de informação. A gente perde a qualidade, então a capacidade talvez dos próximos LLMs de conseguir aprender é menor do que o atual. Esse é um problema que a gente tem para resolver, né? Vai todo o nosso LLM virar igual aqueles grupos de WhatsApp que só falam para dentro da própria bolha, vê que coisa curiosa. Então, esses são alguns dos pontos que a gente tem que levar em consideração. Um outro que eu acho que é muito curioso é que, há 2 anos, a maioria das empresas da Forbes 500 falavam que a IA era um diferencial tecnológico, que ia avançar os produtos. Hoje, elas falam que isso é um problema e um perigo, e não é porque vai acabar o mundo, não, é porque é uma tecnologia que derruba barreiras tecnológicas, barreiras financeiras, barreiras de avanço. O que é uma empresa da Forbes 500? É uma empresa gigante que normalmente só compete com outras empresas gigantes. O que a IA faz é derrubar uma barreira tecnológica que permite que uma startup que não tinha nada tenha uma solução state-da-art em um curto espaço de tempo, desde que ela se preocupe com o modelo de negócio. E isso gera uma competição que é cruel para essas empresas, e elas estão agora percebendo o quanto isso é problemático, porque elas não competem mais só com empresas do mesmo nível, elas vão competir com outras empresas, né? E o custo está caindo. Há 18, 20 meses, o custo para rodar 1 milhão de token era de $36, agora está para $4. Então, assim, coisas que são inviáveis economicamente hoje vão ser possivelmente viáveis nos próximos 6 meses. E o que é que a gente vai fazer com isso? Mas indo um pouquinho na direção dos dados, o que eu acho que isso tem a ver com vocês, e um pouquinho do tema, né? Metade do tema da nossa conversa de hoje, o porquê que isso é importante, né? Primeiro, porque para treinar esses modelos a gente precisa de dados. Não se tem muita informação sobre como é que são treinados os modelos a partir do ChatGPT-3, né? Nenhum deles tem divulgado informações sobre isso, nem muito sobre o hardware necessário, nem muito sobre quais são os dados que estão sendo usados, até porque tem alguns indícios de que muitos desses dados eles não poderiam ser usados para treinar modelos comerciais, né? Então, no ChatGPT 3, a gente sabe que tem lá um volume gigante de dados, que vem 60% do Common Crawl, algumas bibliotecas de livros, Wikipedia completa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o Common Crawl aí é um crawler que fica indexando qualquer coisa que você coloca na internet aí, que fica online, e ele tem crescido aí uma velocidade gigante. Então, a gente tem aí 3 a 5 bilhões de novas páginas cada mês, e é isso que esse modelo tem consumido. Os dados de vocês é que estão sendo consumidos. E aí, mesmo que você não coloque seus dados online, mas você, às vezes, tem, de alguma forma, usado esse tipo de tecnologia, existem algumas coisas que vocês precisam prestar atenção. Então, por exemplo, vocês já foram lá no ambiente de configurações dos LLMs que vocês têm usado e verificado se ele está usando os dados de vocês para melhorar os modelos? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que ele está usando os dados que vocês usam como input de treinamento para as próximas versões do modelo. Todos eles têm essa característica, a menos que você tenha algum contrato específico, que normalmente é um contrato corporativo, mas você pode ir lá e desligar, só que normalmente você perde algumas funcionalidades quando você faz isso, né? Só para vocês terem uma ideia, a maioria das empresas já coloca no seu termo de uso que ele pode usar os seus dados para fazer treinamento dos modelos. O Google faz isso há muito tempo, né? Os termos de uso dele, sei lá, eu acho que desde 2006 já tem menções, né, quando ele começou a fazer os algoritmos de tradução, menções de você usar dados do usuário para melhorar o desempenho dos algoritmos. Em 2013 tem especificamente lá no termo de uso dizendo, ó, posso usar os seus dados para poder melhorar o treinamento de modelo de machine learning. Veja que coisa bem, e todos eles têm, tá? Então, são formas de você poder se beneficiar da tecnologia, contribuindo com
como é que você está ofertando esses dados. E isso tem gerado muitos resultados. Então, a IA é uma ferramenta para todo mundo, para o usuário final, para a empresa, mas também para quem está querendo atacar. O tanto de ataques que a gente tem descoberto é gigante, né? Muitos deles ainda estão sendo descobertos. 75% aí dos profissionais relatam aí que a gente tem uma quantidade muito maior de ataque, né? Considerando o uso de inteligência artificial. Então, sei lá, 39% dos especialistas estão preocupados com as questões de privacidade, né? Porque, de certa forma, esses modelos conseguem abstrair muito mais o que eles podem fazer com esses dados, né? Então, assim, você consegue hoje conhecer muito mais o usuário final para poder planejar um ataque muito mais eficiente, né? A quantidade de ataque de negação de serviço, sei lá, subiu mais que 30% a partir de 2023. Hoje em dia você tem lá algoritmos de quebra de senha que são muito mais eficientes do que os algoritmos de força bruta. Então, hoje em dia, esses algoritmos eles não ficam mais tentando as possibilidades, eles já conseguem entender o perfil do usuário e testar as possibilidades que são mais simples ou mais prováveis de você usar. Então, o usuário que fica fazendo uma senha padrão e depois coloca lá ***, ponto de exclamação, é isso aí que o modelo está testando, tá? Então, esse universo que você às vezes demorava muito para quebrar uma senha, hoje você consegue fazer de uma forma muito mais rápida, né? A maioria dos profissionais de segurança estão sugerindo que o uso de IA generativa aqui vai, de alguma forma, aumentar a vulnerabilidade dos sistemas, porque a forma como você se comunica, a forma como você libera informação, pode gerar, de alguma forma, um acesso mais fácil para esse tipo de ataque, né? Veja só que um exemplo bem curioso que aconteceu, acho que foi no início desse ano, lá por fevereiro ou março, né? Um deepfake, que são modelos que são construídos a partir de algoritmos que agora podem ser tanto do ponto de vista de texto, de voz, né? Vídeo. Em uma empresa em Hong Kong, ela foi atacada. Veja como foi arquitetado esse plano. A ideia aqui é que eles criaram uma videoconferência no qual o diretor financeiro aí da companhia estava solicitando algumas transferências para um dos profissionais da empresa que eram habilitados a fazer isso. Eu tinha uma conferência, tá? Uma conferência virtual, uma videoconferência, no qual todos os participantes eram fake. Somente o cara que foi enganado era o usuário final. Então, eles replicaram vários profissionais da empresa que ficavam interagindo entre eles durante a conversa e, de alguma forma, enrolaram aí o profissional, fazendo a transferência aí de 25 milhões de dólares para uma conta aí perdida no mundo. Então, assim, você hoje não pode mais confiar aí nos seus sentidos. Outra coisa bem curiosa é que a gente pode usar esses modelos para gerar também, primeiro, para gerar coisas que, de alguma forma, podem ser nocivas. Posso usar, inclusive, para gerar códigos maliciosos, né? Isso aqui foi um teste que eu fiz. Apesar dos modelos de LLM serem construídos com o que a gente chama de guardrails, né? Lembra o fine tuning que eu falei para vocês, que a gente colocam para poder evitar que seu modelo diga alguma coisa que ele não deveria? Existem vários guardrails, né? Que seriam lá umas formas de você proteger para evitar que o modelo, de alguma forma, responda sobre isso. Construir dados maliciosos, construir dados que sejam, sei lá, eu quero construir uma bomba, eu quero planejar um atentado, eu quero, de alguma forma, criar um deepfake. Eles tentam, de alguma forma, proteger isso. Mas as informações estão dentro do modelo desde que você saiba explorar isso, né? Então, aqui é um prompt que foi construído e eu coloquei algumas plaquinhas aí brancas para não ficar fazendo também a distribuição dessas informações, mas que quebrava os guardrails de proteção do Llama, tá? Então, do Llama da versão maior, né? Esses modelos, hoje em dia, todos eles são atualizados diariamente, não só para melhorar em desempenho, mas também para melhorar em características de segurança e de confiabilidade. Então, se você olhar lá, tanto no ChatGPT, no Claude, no Mistral, todo dia, praticamente, eles têm um upload aí de ajuste no modelo, só que os modelos que eu consigo fazer download não têm essa velocidade. Então, eu fiz um teste
para ver se dava para fazer. Peguei o prompt aqui, ó, e eu nem precisei implementar esse negócio na minha máquina, não precisei de uma máquina gigante para poder rodar. Eu fui lá no Hugging Face, falei com o chat dele, disse, eu quero falar com o chat do Leão, uma versão de 90 bilhões de parâmetros, coloquei o prompt lá e consegui acessar e pedi para ele gerar, só coloquei um pedacinho para vocês, como é que gerava um malware aqui, e ele começou a fazer vários prompts aqui para baixo, que eu não fiz print para vocês aqui, mas que não implementei, mas chegavam bem próximo, eu acredito, de gerar situações bem complicadas. Então, assim, hoje em dia você ainda tem técnicas que são chamadas de jailbreak, no qual você consegue acessar o core de informação desses modelos de linguagem. Então, técnicas de prompt injection, né, engenharia de prompts que eu posso usar, eu posso simular situações para poder enganar essas camadas de segurança. Quais são as camadas de segurança? A primeira é, tem alguns termos que eu não respondo. A segunda é, baseado no contexto que você está respondendo, eu também travo. Eu treino um outro modelo para tentar aprender o que você está querendo, para depois ver se está dentro das políticas de uso ou não. Então, são algumas formas de ludibriar os modelos para ele chegar a resultados mais elaborados. Perguntas ambíguas, perguntas que são ficcionais, né, fictícias, você consegue extrair informação. Isso é uma coisa ainda complicada, principalmente para os modelos que você não tem uma atualização em tempo real. E o que isso também pode impactar? Por exemplo, muitas das empresas hoje estão usando tecnologia de IA para fazer controle de acesso, configuração de rede, configuração de cloud, né? E essas IAs, às vezes, elas não são bem orientadas no que é para ser feito, e aí, a partir disso, você deixa algumas coisas abertas ou coisas que podem ser exploradas aí para quem está invadindo. Então, esse foi um caso aqui de que eu tinha lá uma IA que ajudava a configurar um cloud e não tinha sido, de alguma forma, feito de maneira correta. Isso gerou um data break aí de vazamento de dados sobre os clientes em uma grande corporação. Mas eu não iria, de certa forma, criticar tanto essas empresas, porque imagine o seguinte, você está preparado para isso? Hoje em dia, vocês são alvos em potencial, porque o atacante agora não é mais aleatório. Ele pode, de alguma forma, usar você como target, pegar suas informações na rede social, pegar o contexto do que você vive e aí criar um ataque personalizado para você, no qual é muito mais difícil, né? Não é aquele e-mail que chega de um país lá bem afastado, no qual você não tem noção do que é que ele está querendo. Então, a forma como ele pode lhe enrolar para poder chegar ao ataque é muito mais elaborada e bem direcionada para o usuário que está sendo atacado. E como é que o SIM está tentando ajudar nessa direção? A gente está criando alguns centros de pesquisa, o primeiro deles é um centro de pesquisa em IA, aplicada à cibersegurança. Essa é uma iniciativa que combina, né, além da academia, algumas empresas, a Tempest, a Embraer e a Tech, né, uma iniciativa que envolve aqui várias instituições de pesquisa e os principais pesquisadores da área do Brasil. A gente juntou aqui vários desses usuários para poder avançar. São pesquisadores bastante relevantes, no qual a gente ataca em 3 linhas diferentes, que é ataque e defesa, aprendizagem adversarial e aplicações cyberfísicas, né? Então, como é que eu consigo controlar acesso ou melhorar, né, funcionalidades de entender o que está acontecendo com a minha rede e conseguir, de alguma forma, contra-atacar contra possíveis ataques, proteger as minhas instalações físicas, seja de água, de energia, instalações críticas do ponto de vista de governo, né? Proteger os acessos a um veículo, por exemplo, que hoje em dia é uma rede de computador gigante, né, que está trafegando informação. Outra iniciativa é o Instituto Nacional de Inteligência Artificial, que a gente tem a sede no SIM, mas eles são um conjunto enorme de instituições e de pesquisadores no Brasil que estão trabalhando nessa direção, né, em algumas instituições internacionais, pesquisando na área de saúde, cidades inteligentes, agricultura, indústria, segurança. Então, são outras iniciativas para poder, de alguma forma, tentar entregar cyber-resiliência, né, para a sociedade. E aí, só para terminar, algumas sugestões de como vocês podem, de alguma forma, se proteger e proteger seus dados. Eu acho que, assim, a tecnologia está aí, ela deve ser utilizada. Eu hoje recomendo que todo mundo use esses modelos como diferencial, tá? Pessoal mesmo.
mas você tem que estar muito preocupado em como você está usando essa informação. Lembre que o que você está recebendo desse modelo, ele aprendeu de um outro usuário, então se vocês estão gerando código automático, ele vai ver de código que foi gerado de outro usuário, então você tem que estar preocupado com a arquitetura do sistema que você está usando, como é que você vai focar em termos de design do sistema, de segurança, de explicabilidade, né? Se você, de alguma forma, viu um problema online, eu acho que você tem que, de alguma forma, falar que ele existe, ajudar a corrigir situações, gerar, de alguma forma, alertas, né? Se você recebe informações, tente entender se essas informações elas foram geradas de forma artificial, se é um deepfake, aquela pessoa faz sentido ela estar falando aquilo, naquele contexto, né? Faz parte do que, de alguma forma, ela faria no mundo real. Então, assim, tentem ser menos crédulos do ponto de vista de uma informação que tem uma fonte única. Hoje em dia, vocês têm múltiplas formas de validar as informações, sejam elas não só online, né, mas de diferentes fontes. Eu acho que a gente pode usar isso para entender se o que a gente está atacando ou está recebendo, ele é real ou não, né? Ser vigilante. Eu acho que esse é um diferencial tecnológico que a gente tem que ensinar não só para as crianças, como um diferencial competitivo para elas no futuro, ou até para os profissionais, como uma forma de evolução, mas também para os idosos, para poder entender essa tecnologia e, possivelmente, ser menos alvo de possíveis ataques. Então, assim, eu acho que esse letramento, que a gente tem um esforço que seja digital, agora tem que ser um letramento na área de IA. Então, eu acho que na próxima fase da inteligência artificial primeiro, democratizar o uso dela, o acesso. Hoje ela está restrita a algumas instituições, estão poucos fabricantes, eu preciso pulverizar isso e garantir que todo mundo possa usar. Eu sempre disse que nos últimos 10 ou 15 anos as empresas viram essa tecnologia como um diferencial tecnológico. Hoje em dia, pelo acesso e possibilidades, eu acho que ele é um diferencial tecnológico pessoal. Ele é um diferencial tecnológico para o usuário final. E ele pode usar isso como um diferencial na sua carreira, na sua vida. E como é que, dentro da academia, a gente pode usar isso para transformar toda aquela tecnologia, todos aqueles papers que a gente faz em vantagens competitivas aí para o país. Tá? Queria agradecer novamente a oportunidade e espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para o avanço aí de vocês no diferencial competitivo, né? Gente, agora a gente vai abrir, agradecer mais uma vez aí ao professor, abrir aí a discussão para quem quiser fazer alguma pergunta em relação à inteligência artificial, à segurança da informação, o link que existe entre eles, e quem quiser fazer alguma coisa, pode tentar mandar uma mensagem aí no chat, ou levanta a mãozinha, a gente vai liberando aqui o microfone de vocês. Rosângela, se quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem aí, fique à vontade, enquanto o pessoal vai se colocando aqui. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer ao professor Kleber, foi excelente, né? Bastante esclarecedor. É muito importante todos nós estarmos atentos, e é muito bem observado o senhor dizer que agora precisamos, não é mais daquele letramento digital. Isso aí foi uma coisa que realmente chama atenção, porque realmente é muito importante, né? É algo que não tem realmente como a gente voltar atrás, e precisamos avançar, né? Então, seria interessante que a gente, a partir dessa palestra, pudéssemos desenvolver outras, né, para que a gente possa avançar no quesito segurança, né, já que a gente vê da real importância e do que realmente está acontecendo, porque como o senhor está nesse front-end aí, participando de todos, muito focado na IA com a segurança, já que a IA hoje em dia ela não está só associada à segurança, ela está em todas as áreas que a gente puder imaginar, da saúde, educação, em todas as áreas, a gente vê aplicações da IA. É muito importante realmente trazer, como eu vi aí nos slides, a IA para fazer aquelas tarefas que são repetitivas, que são tarefas que podem ser muito bem automatizadas, para deixar
nosso tempo para pensar mais na segurança em si, no que é mais importante, no que é mais estratégico. Então, a gente precisa realmente trazer mais conhecimento e, digamos assim, do uso da IA e o potencial na segurança. Mas, professor, muito obrigada. E, assim, segurança já é um tema, assim, que ele é muito instigante, ele é algo, assim, que ele é apaixonante, né? Aí, quando você junta com a IA, que é um universo também, então, assim, é um casamento perfeito para quem quer estudar, para quem quer pesquisar e, digamos assim, adentrar na área. Muito obrigada aí. Ivan? Queria dizer para todo mundo que a gente está com um pequeno problema aqui para liberar o chat e o microfone para a participação do pessoal, tá? Então, quem desejar aí fazer alguma pergunta, fazer alguma interação, levanta a mãozinha aí que a gente vai liberando um por um como participantes para poder fazer essa interação, tá? O levantar a mão foi só um teste para ver como é que a gente conseguiria identificar aí, porque, infelizmente, a gente conseguiu bloquear o microfone na chamada, mas na hora de fazer o desbloqueio, por algum motivo, não está funcionando. A gente já tentou de todas as formas aqui. A gente está praticamente a reunião todinha aqui para cima e para baixo, tentando liberar aqui o microfone e o chat para todo mundo, mas a gente não conseguiu, tá? Então, aí peço desculpas aí por esse problema técnico a todos. E somos aqui agora 62 participantes, tá, professor? E para todos que estão participando, agradeço muito aí a presença de todos e peço aí que não fique aí acanhado e faça aí a interação, se desejar. Tá bom, pessoal? Obrigado. Eu queria só agradecer a Rosângela e Ivan pelo convite, né? E é sempre uma satisfação aí para mim e para o Sim também poder colaborar na evolução tecnológica. Eu acho que esse é um diferencial e é uma das coisas que a gente tem se destacado como universidade. Eu acho que a gente precisa estimular muito isso. Gente, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Eu adoro essa interação aí. Para quem me conhece, sabe que... mas também, se vocês não perguntarem, é capaz de eu ficar falando mais aqui 2 horas, né? Então, assim, por favor, me calem e façam algumas perguntas se vocês quiserem. Olha aí, Reginaldo, a gente vai mandar aí uma liberação aí para você permitir, como participador, aí você aceita aí. Obrigado pela oportunidade, professor. Mais uma vez, é sempre uma honra ouvi-lo. Oi, Renato, tudo bom? Tudo bom. Obrigado. Sobre especificamente segurança, eu li algumas coisas e aí eu gostaria que se o senhor souber aprofundar um pouco mais, talvez fosse interessante. Como a IA, ela gera o texto, imagem, vídeo, esse tipo de coisa, mas especificamente sobre texto, eu vi alguns pesquisadores falando sobre você colocar alguns códigos dentro do seu texto, né, para especificar que aquele texto é um humano quem está escrevendo. Tipo, você erra uma palavra lá, troca uma letra pela outra, a sequência da letra, esse tipo de coisa, como se estivesse querendo passar uma mensagem, tipo um código, para que a pessoa do outro lado saiba, opa, isso aqui é tal pessoa, isso aqui realmente é humano, porque normalmente o LLM ele não vai errar isso, né? O senhor poderia falar alguma coisa sobre especificamente esse assunto? São 2 abordagens, né? Você tem uma abordagem de que você quer talvez descobrir que esse texto foi gerado por uma IA, e hoje em dia a forma como os algoritmos funcionam é tentar, porque uma das medidas que são usadas para quando você faz o treinamento desses modelos é essa organização das palavras para ter essa fluidez, né, textual. E são algumas métricas, uma delas é a perplexidade, que é como isso está soando de forma natural, e a partir disso a gente usa para poder detectar, né? Porque o ser humano ele tem uma variabilidade maior quando ele vai construindo as frases do que uma IA dessas que foi treinada para otimizar essa medida. Aí o que acontece? Do ponto de vista do usuário final, ele pode querer pegar um texto aí que quando ele escreve de forma natural, né, ele já tem uma variabilidade. A menos que você seja um bom escritor, um escritor muito bom, você consegue, obviamente, ter uma performance legal. Eu já vi, por exemplo,
pesquisadores pegando textos que foram de 2015. Nesse que eu mostrei como exemplo é a Declaração de Independência Americana, né? Então tem muito tempo, né? E aí ainda tem uma fluidez muito boa. Mas se eu quiser, às vezes, depende do objetivo. Se eu quero ludibriar alguém dizendo que, de alguma forma, eu tenho um texto lá que ele é feito pela IA e eu quero ajustar para parecer que não, o que eles fazem, normalmente, é alterar algumas dessas palavras para poder evitar isso, só que é óbvio, você vai ter que fazer isso a nível de frase. Mas se eu quiser fazer o contrário, por exemplo, já existe tecnologia que se chama de watermark, né? Tipo uma marca d'água que eu coloco. Numa imagem é mais comum, né? Você esconder dentro dos canais da imagem algumas marcas que depois possam ser destacadas para dizer que aquilo lá foi gerado de forma artificial. Mas dá para fazer também um texto. E aí, o mesmo texto, tentando passar a mesma mensagem, o que o algoritmo faz é colocar algumas palavras específicas que vão gerar uma distribuição de probabilidade, que seria muito difícil de um ser humano lá usar a mesma palavra naquela ordem, naquelas posições, e aí o falso positivo seria muito menor. Então, assim, até existe hoje tecnologia para garantir que a gente está sabendo que essa informação está sendo gerada por uma IA, mas ela ainda não está em produção, né? É muito suspeito que é muito por conta de que quem produz a IA não quer que, de alguma forma, os usuários sejam expostos, né? E daí também quais seriam os usuários que iriam continuar utilizando depois que eles soubessem que poderiam, de alguma forma, ser desmascarados, né? Então, assim, tem tecnologia tanto para burlar como para mostrar que existe, mas o ponto é esse mesmo que você comentou, a distribuição de probabilidade das palavras que eu estou utilizando para poder dizer que se é um humano, se não é, né? Boa. Obrigado, professor. Beleza. Pessoal, só mais um aviso, a gente disponibilizou aí no chat o link da pesquisa de satisfação, tá? Da palestra, quem puder já ir respondendo, nós seremos muito gratos. Bom, obrigado. Vamos, minha gente, aproveitar aí, o professor Kleber. Aí, vamos lá, Felipe, libera a Felipe aí. Pronto, Felipe, aceita aí e manda a pergunta. Fala, professor Kleber. Tudo bom, Felipe? Boa tarde. Boa Tudo tarde. jóia. Sempre um prazer ouvi-lo em aula e fora dela também. Apesar que é uma aula que você está ministrando agora para a gente, né? Professor, eu gostaria de saber quais as tecnologias de IA podem ser utilizadas para, por exemplo, validar a autenticidade de um beneficiário ou, enfim, tecnologia relacionada à saúde e segurança, né? Sem haver a necessidade da presença física. Foi um caso que aconteceu durante a pandemia, né? A gente teve aquele grande fluxo de pessoas e, enfim, Sim. o que pode ser combinado e quais as dificuldades e principalmente limitações de utilizar essa tecnologia, monitoramento, privacidade, até dados de saúde. Eu diria que as soluções que têm funcionado melhor são multimodais, né? Eu tenho várias abordagens ao mesmo tempo combinadas. Por quê? Como é que esse problema que você está descrevendo, ele existe na saúde, mas ele existe em todas as áreas, né? Na medida que você está digitalizando as corporações, então, meu cliente, ele deixou de ir fisicamente a minha empresa, ou a minha órgão, a minha instituição, eu perco um pouquinho daquela capacidade que eu tinha de conhecer ele, né? De saber que era ele mesmo, que ele tem aquele documento. Então, sempre que você vai fazer um onboarding de usuário, que é trazer ele para dentro da sua base de dados, você exige o quê? Um conjunto de documentos, que é uma identificação, um comprovante de residência, um contrato, uma assinatura. Só que tudo isso, de certa forma, hoje em dia, a capacidade de burlar é muito maior, né? Então, hoje eu tenho tecnologias muito eficientes para que, mesmo que você exija, por exemplo, uma foto para fazer o liveless, né? Antigamente você fazia só um reconhecimento de face. Então, eu tirava uma foto do usuário, fazia um batimento com o algoritmo de IA para poder ver se a face era real, ou se aquela face batia com o documento de identificação dele. Mas hoje você tem alguns
ferramentas, né, que conseguem gerar imagem de uma maneira muito eficiente. Então, você faz algumas ferramentas como Liveless, né, que você tem que mexer o seu rosto, dar uma piscada, alguma coisa que tem uma interação em tempo real para poder, de alguma forma, facilitar esse uso. Aí, o que acontece? Você tem outras técnicas para burlar isso também, né? Você tem geração de vídeo em tempo real, você tem máscaras, você tem coisas que prejudicam isso. Então, o que eu diria que funciona mais é se você tivesse um conjunto de multivalidações. Então, por exemplo, eu estou validando a face dele, estou validando, por exemplo, informações geográficas, onde é que ele está usando esse, sei lá, o meu serviço. Por quê? Porque provavelmente os usuários, eles sempre têm localizações que são muito similares. Então, assim, ele passa 8 horas do dia em casa, depois mais 8 horas no trabalho, depois mais 4 horas na universidade. Então, uma triangulação que facilmente você consegue identificar, seja do ponto de vista de quando ele abriu a conta, ou quando ele foi interagir, ou quando ele está usando o seu sistema. Então, eu acho que a informação geográfica ela é muito difícil de um atacante burlar, a menos que ele já conheça o usuário, porque normalmente os acessos são aleatórios, ele pega qualquer uma das senhas lá que ele não sabe de onde é que é e vai, de alguma forma, tentar invadir. Mas isso é uma coisa que dificulta bastante. Outra coisa são informações que, às vezes, você tem do usuário que não são públicas e que poderiam, de alguma forma, ser utilizadas para validar. Então, em algum momento, ele vai ser solicitado algum dado que está lá no cadastro dele ou está em alguma situação, para poder você validar se é realmente ele. Então, ele precisa ter um histórico de uso no seu sistema para poder saber aquilo. Quando foi a última vez que você veio? Você veio na terça-feira passada? E o cara nunca nem veio. Se ele disser que sim, está mentindo. Então, gera um alerta. Então, assim, vai gerando múltiplas bandeirinhas aí de validação que você pode utilizar para poder dizer, não, esse cara aqui é o meu usuário final. Eu acho que é a única tecnologia que tem funcionado hoje, sabe? Por quê? Porque quando você se vale com uma única tecnologia, eu acho que você abre uma vulnerabilidade. E você tem que lembrar que um atacante, normalmente, ele é igual um ladrão de carro, assim, ele vai no que está mais fácil. Então, se você, de alguma forma, tem vulnerabilidade, ele vai perder mais tempo, né? Não vai querer perder tanto tempo com o usuário que ele nem sabe se, de alguma forma, vai gerar um grande ganho, a menos que seja um target específico. Mas, assim, quanto mais você dificultar, menor, né, vai ser a possibilidade dele gastar energia com você ou com a sua instituição. Por exemplo, veja que coisa curiosa, o Reino Unido hoje está treinando IA, tem milhares de bots que simulam idosos, que é para ficar enrolando o criminoso para o cara tentar atacar ele. Só que ele está atacando, na verdade, uma IA. Só que enquanto ele está, de alguma forma, atacando a IA, achando que é uma pessoa de verdade, ele está perdendo tempo e não está atacando outra pessoa que é uma pessoa real. Então, assim, é meio que fogo contra fogo, mas são ideias interessantes que vão, de alguma forma, minimizando o problema, porque não tem uma solução única, infelizmente. Perfeito, professor. Obrigado. Professor, como é que você enxerga esse desafio, né, da inteligência artificial? Como é que vai lidar com essa questão de prover a segurança da informação, né? Porque a gente vê que acho que vai ser um desafio do século, né? Porque se trabalhar com segurança nas redes, de uma forma geral, e nos sistemas que a gente tem hoje, no universo da internet, como é que se vê isso em relação à inteligência artificial? Como é isso para você, assim, que está na área? Eu acho que, assim, essa tecnologia, ela deu um poder de consolidação de informação muito grande para todo mundo. Da mesma forma que ela facilita a vida do usuário, porque ele consegue, de alguma forma, acessar muita informação ao mesmo tempo, sintetizar essa informação e potencializar ela numa direção, ela também dá para o atacante, né? Então, só que, da mesma forma que hoje o problema são as pessoas, eu diria, tanto do ponto de vista de defesa quanto do ponto de vista de ataque, né? Eu acho que esse problema se mantém que
a forma como a gente está disponibilizando os nossos dados hoje em dia online, ele está dando muita margem para você poder, por exemplo, conhecer um usuário. E o que esse modelo vai fazer? Ele vai ter um comportamento médio de pessoas que se parecem com você e preencher os gaps que você não tem online para, de alguma forma, replicar esse usuário, ou talvez ter insights sobre como é que é o comportamento dele, ou talvez de alguma forma, fazer uma sugestão de senha, né? Onde é que seriam os pontos de vulnerabilidade. Então, hoje é muito mais fácil de eu conseguir saber, por exemplo, qual é o perfil da Betânia e quem é parecido com a Betânia, qual é as vulnerabilidades que essa mesma pessoa tem, e eu poderia testar no usuário da Betânia. Então, assim, eu acho que a mesma coisa que a gente tem tecnologia hoje para fazer sistema de recomendação de compra, eu posso ter tecnologia para fazer sistema de recomendação de ataque, né? Então, as possibilidades, elas aumentaram, também aumentou a gama de defesa. Então, por exemplo, eu tenho muito mais algoritmos que conseguem rapidamente interpretar padrões e verificar vulnerabilidades ou até anomalias, e aí, a partir disso, levantar a bandeirinha para poder, de alguma forma, sugerir que eu estou tendo algum tipo de ataque ou invasão, né? Então, isso eu acho que melhorou e piorou ao mesmo tempo, mas eu acho que o que a gente tem agora é uma velocidade maior. Os riscos de exposição e os riscos de acesso, eles são muito parecidos, mas, assim, o volume que eu consigo ter de ataques e também de defesas é muito maior, né? Hoje, por exemplo, a gente pode construir um agente de IA que seja um atacante. Então, não precisa nem do usuário lá, o hacker, o usuário que vai planejar o ataque, eu posso distribuir um monte de bot fazendo isso. Da mesma forma que eu posso distribuir um monte de bot tentando defender. Igual o pessoal do Reino Unido está fazendo agora naquele exemplo que eu dei anteriormente, né? Verdade. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar aí, espremer aí mais o professor Kleber, aproveitar a honra dele estar aqui com a gente, trazendo seus conhecimentos. E não esqueçam de, se não puder fazer agora ou depois, salve o link aí e preencham aí a pesquisa de satisfação para a gente poder melhorar aí os próximos eventos e tal, e ver como foi o nível de satisfação aí de vocês da palestra, viu? São 7 perguntinhas bem rápidas, ninguém vai perder mais do que 2 minutos, não. É mais rápido do que o IA. Alguém mais gostaria de se colocar? Perguntar alguma coisa? Porque levanta a mãozinha aí, fica à vontade. Pronto, professor. Quem cala consente. Suas considerações finais aí, mais uma vez agradecer muito aí pela participação, pela colaboração. Foi, na minha opinião, foi muito importante aí esse encontro nosso nesse momento. E aí fica como fazendo de minhas palavras da nossa diretora, né? Para que a gente possa futuramente aí alargar mais essas atividades dentro desses universos de segurança. E aí vamos tentar o ano que vem, quem sabe, fazer um workshop aí de segurança, presencial, com coffee break, com sorteios de livros e coisas assim, para poder a gente fazer uma coisa mais calorosa. Diante disso, minha gente, muito agradecida por todos vocês que participaram, todos e todas, que estiveram aqui com a gente, trocando esse conhecimento. E, professor, fica à vontade aí para fazer suas considerações e a gente dá uma finalizada aqui. Ok, obrigado. Eu queria só agradecer a todo mundo que participou, pelas perguntas também, e dizer que estamos à disposição para colaborar, sim, está aberto para pesquisas, desenvolvimentos e evoluções. É uma área que nos interessa, é uma área que a gente se propõe a colaborar. Temos um centro de pesquisa aplicada nessa direção e nos próximos meses teremos aí vários desenvolvimentos e várias ações nessa direção, tentando
melhorar aí a cyber-resiliência na sociedade. Então, visitem a gente, que vai ser um prazer conversar com todo mundo. Valeu, gente. Um abraço. Ok, um abração. Tem uma mão levantada aí. Eita, alguém levantou a mão aí? Obrigada, professor. Ok. Até logo, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Betânia. Muito obrigada, Betânia. Eu quero até abrir aqui. Muito obrigada. Foi maravilhosa a palestra. A sua coordenação foi perfeita, a iniciativa, tudo. Eu só tenho a agradecer. Viu? Parabéns aí por mais esse show que você deu aqui, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada, Ivan, pelo apoio que ele me deu, né? E realmente seria muito bom se a gente conseguir ano que vem fazer um evento presencial com o calor humano que a gente aqui em governança tanto gosta, né? Dessa troca, desse contato corpo a corpo, pessoal. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau.